Hi, Brainstormer! Teacher Joe here. E a Fudge. Vamos fazer aula hoje? Fudge, você não vai fazer aula. Você não vai fazer aula. Não. Out. Yeah. Minha gata entende inglês. E vamos lá! Estamos fazendo I'm Yours, do Bruno Mars. Na última aula, a gente parou aqui, certo? A gente vai fazer um recapitula disso daqui por cima, porque se você quiser entender os detalhes, você vai assistir a aula, né? E aí daqui a gente vem pra cá e a gente vê o tanto que a gente consegue fazer. E deixa eu falar pro meu celular me lembrar de parar de dar aula. Onde é que tá meu celular? Tá aqui. E aí, mano? Remind me to stop teaching in 1 hour. Sure, I'll remind you at 4:29 p.m. Thank you. Yay! Então, ai, peraí que eu joguei o bagulho aqui no rolê que não era pra ter jogado. Tá bom assim? Assim tá bom. E aí, então vamos. Então vamos lá. A nossa lousa está aqui, linda e maravilhosa. Então a gente viu aqui o rolê do superlativo e tal. Então eu vou continuar mexendo nessa lousa aqui que eu nem disponibilizei pra você, porque eu ainda ia mexer nela. E se você for da pessoa que gosta de imprimir, você ia jogar a tinta da impressora fora. Então, vamos só lembrar as coisas que a gente viu antes. Lembrando que os detalhes, se você quiser saber, vai assistir a aula. Importante, tá? Importante assistir a aula. Se não assistir a aula, não aprende. Precisa assistir a aula pra aprender. Então, vamos lá. I'm yours. Eu sou o seu. Bem, você me fez, e você... E pode acreditar e aposta que eu senti. Eu tentei ser de boa, mas você é tão hot, você é tão quente, tão maravilhosa que eu derreti. Oh, que bonitinho. Eu caí bem no meio das rachaduras e agora eu tô tentando voltar. Ou seja, ele se perdeu dentro da menina. Oh, meu Deus, que bonito. Não lembro como a gente traduziu isso. Before the cooldown run out. Ah, tá. Porque tá errado aqui, por isso que tá estranha essa frase. Antes que o que a gente já fez acabe, eu vou dar o melhor do meu melhor. E aí agora a gente chega na parte que a gente vai começar a parte nova, certo? Então a gente tem aqui and, que a gente sabe que é e aí a gente tem nothing. Nothing é a junção de duas palavras, de no e thing. Sério, Joana? Sério. No, que é não ou nenhum. Ups, faltou um N. E thing, que é coisa, certo? Só que o que acontece? Se eu coloco no com thing, eu tô falando nenhuma coisa. Agora pensa aqui comigo. Vamos pensar, pensa serião aqui comigo. Você concorda comigo que esse no já é uma negativa? É, né? Porque se você não tivesse concordado, você teria me respondido no. E você não me respondeu no. Na verdade, eu não sei o que você falou, mas... conta pra ninguém. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele já é uma negativa. Então, quando eu tiver a palavra nothing, gramaticalmente falando, não tá certo se eu usar essa palavra como uma negativa. Porque aí eu tenho uma negativa que tá negando a minha negativa, daí eu tenho uma afirmativa. Faz sentido isso? Então, gramaticalmente falando, o jeito certo de usar essa palavra é só em frases afirmativas. Tá. Mas eu já vi isso em frase negativa, Joana. Como assim você tá falando que não pode? Tô falando que não tá certo. Não tô falando que as pessoas não fazem. A gente fala errado pra cacete e, tipo, de boa, né? Só ver o jeito que eu falo. Só que o jeito que eu falo não é o jeito mais adequado pra se falar em todas as situações. E como eu não sei pra que você vai usar o seu inglês, eu preciso te ensinar o certo. Porque é importante e precisa. Então, esse cara aqui, ele vai vir só em frases afirmativas. Isso não quer dizer que você vai ver ele em outras frases, tá? Porque a galera vai usar. Só que se acostuma a usar ele só em afirmativa, porque depois pra errar e falar igual a galera vai ser bem mais fácil do que se você não se acostumar com o certo e só com o errado, porque aí você não vai conseguir fazer o certo nunca. Então o nothing é nada ou nenhuma coisa. Beleza? Fez sentido isso? Mas peraí, Joana, você falou pra gente, ou pra mim, que esse no...
eu não vou poder usar em frases negativas, só em frases afirmativas. E o que eu faço, então? Se eu tiver, sei lá, por exemplo, fazendo o exercício que você passou pra gente, o que eu faço? Então, vamos ver isso daí, não é mesmo? Vamos lá. O que acontece? A gente não tem só o no. A gente tem o some e o any. E esses caras todos podem se juntar com algumas palavras. Com thing, com think é coisa, né? Que é igual o exemplo que eu dei. Com where. Com... how só o some e o any. O no não entra com how. Thing, where, body e one. Então, eles se juntam comumente com essas palavras, não quer dizer que eles não se juntem com outras, eles se juntam com outras, mas aí a gente vai vendo conforme eles forem aparecendo, porque aqui eu tô te mostrando o conceito. Isso não é a primeira vez que eu tô falando disso aqui, mas não vai ser a última vez que eu vou falar disso aqui, porque isso aqui é um saco, porque é trabalhoso. Então, vamos só entender aqui. Eu posso juntar qualquer uma dessas três palavras com qualquer uma dessas palavras. E quando eu juntar, a gente vai juntar o significado delas. Ah, tá, da hora. E qual que é o significado deles? Então, o some, ele tem um significado de algum. E o meu vizinho de cima tá fazendo barulho, desculpa se estiver dando pra ouvir, mas esse vizinho é muito barulhento. Algum. O N, ele pode ter três traduções diferentes. Ele pode ser algum, nenhum, ou qualquer. E deixa eu puxar isso aqui pra cá, porque eu não sei se eu tô em cima. E o no é nenhum. Mas não é nenhum, sabe? Ele vai dar o sentido do nenhum, o some vai dar o sentido do algum, o N vai dar o sentido do algum, do nenhum. Isso não quer dizer que é a tradução. Isso quer dizer que é o sentido que ele dá, ok? Então, por exemplo, pensa só. Se eu usar o some com where, o where é onde, certo? Se ele é onde, quando a gente usar alguma coisa com where, somewhere, anywhere ou nowhere, a gente vai falar de lugar. Daí é só juntar algum lugar, nenhum lugar, qualquer lugar. Ah, então o thing a gente vai usar para coisas. E o body. Body sozinho é corpo. Só que eu acho que você não seja um assassino, um matador de falha de corpos assim, desse jeito. Mas se você for também, tô de boa, não te julgo não. Não julgo ninguém, gente. E o body, a gente não vai falar de corpo, a gente vai falar de pessoas. A mesma coisa com o one, que o one é um. Só que, além de ser um... Nossa, que um bonito. Eu sempre tento desenhar os uns desse jeito, nunca consigo. Só que, além de ser esse one, ele também vai falar de pessoa, tá? Quando ele aparecer nessa forma, dando ideia de pessoa, eu vou falar mais dele. Daí eu vou falar, lembra que a gente viu aquilo lá, é a mesma coisa que acontece com o Sam, lá, 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 lá. Mas eu não vou me aprofundar por que esse one da pessoa agora, porque não precisa. Eu vou esperar aparecer, né? Porque vai aparecer, tá? E aí vai ser melhor pra você, porque vai ter o contexto lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu falei pra você que o no só pode ir em frases afirmativas, porque ele já tem a negativa, e então eu não vou conseguir usar a negativa com o no, certo? Então ele pode aparecer em frases afirmativas e ou interrogativas. E nossa, que interrogação perfeita que eu desenhei agora, meu Deus. O some, ele vai entrar em afirmativas e em interrogativas, desde que você esteja oferecendo ou pedindo. Como assim, Joana? Eu não vou poder usar em todas as interrogativas? Não. Mas eu vou poder usar em interrogativas se eu estiver oferecendo e pedindo? Sim. Mas eu não vou poder usar em todas? Não. Só se eu estiver oferecendo e pedindo? Sim. E o que eu vou usar quando eu precisar usar uma interrogativa com o sentido de algum? O N. Ah, então o que acontece? O N dos três é o mais versátil, vamos chamar assim. Porque ele pode funcionar no lugar do no e ele pode funcionar no lugar do some.
Por isso que, se você for ver as traduções que eu dei pra ele, algum, nenhum. E a única tradução que só tem aqui é a dele, que é o qualquer. Que é, na real, a tradução real dele, tá? Porque essa tradução de algum e nenhum eu tô dando pra você pra facilitar a sua vida, pra facilitar o seu entendimento da língua. Mas o sentido que ele tem, na real, é só de qualquer. É que a gente não usa o qualquer dessa forma, então fica estranho pra gente. Por isso que é mais fácil eu te dar essas 3 traduções. Tá. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai ter o sentido de algum em frases negativas. Por quê? Porque ele vai entrar no lugar do some. Ou no lugar do no. Porque se eu tô usando a negativa, eu vou dar a ideia de nenhuma coisa, lugar nenhum, ninguém. Com a ideia de nenhum, em negativas, também. E algum também com afirmativas. Não, afirmativa não, idiota. Interrogativa. Desculpa. Fui burra ali. Interrogativas. Por quê? Porque se o some só pode entrar em interrogativa pra oferecer e pra pedir, eu preciso de alguém para as outras interrogativas. Por isso, N. Então, o N, quando ele tá com a ideia de algum, ele tá entrando no lugar do some. Quando ele tá com a ideia de nenhum, ele tá entrando no lugar do no. E ele com a ideia de qualquer, quando que eu vou usar? Quando a gente tiver ele em afirmativas. Então eu vou ser muito da esperta, vou fazer isso aqui assim, ó. Peraí. Vem cá, amigo. Vou fazer isso aqui assim, pra ficar tudo igual. Entendeu? Então vamos ver exemplo disso daí. Eu vou dar exemplo sem as palavras, tá? Porque não importa se eles estão com as palavras ou não. A gente só vai adicionar os significados, tá? Então, tipo, sei lá, eu leio algum livro. Mentira, eu vou falar eu estou lendo algum livro porque fica mais natural. I'm reading. Verbo to read. To be junto com ing. Estou lendo. Some book. Tô lendo algum livro. Tô lendo um livro aí. Tô lendo um livro. X. Se eu for fazer a negativa disso daqui, eu vou ter que colocar o not aqui, certo? No to be. I'm not reading. Só que aí agora eu não vou poder usar o some, porque essa frase tá na negativa e o some não entra em frases negativas, ele só entra em frases afirmativas e interrogativas. O que a gente vai fazer? A gente tem 2 opções nesse caso. E elas estão baseadas no quê? Aonde a gente vai colocar a negativa. Como aqui a minha negativa tá junto com o to be, eu não vou poder usar o no porque ele já é a negativa, certo? Então, o que eu vou ter que usar? Necessariamente o N. Então, se a frase tá negativa, se você tem N, voadora T em qualquer lugar, você sempre vai usar o N. Jeito mais fácil da vida de lembrar isso. Por quê? Porque ele vai servir, o some não vai servir e o no não vai servir. Então I'm not reading any book. Pra perguntar, am I? Meu vizinho tá martelando agora, que delícia. Am I reading? Essa galera que não trabalha, viu? Tipo, se pá, o cara trabalha em casa, sabe? Eu não sei, eu não conheço meus vizinhos. Moro em São Paulo, a gente não conhece vizinho aqui. Tá. Am I reading any book? Essa frase poderia ter sido feita com some? Poderia informalmente. Formalmente, não. Tá. E se eu trocasse, então, de am I pra are you? Are you reading? E aí, em vez de eu deixar o N e eu colocasse o some, are you reading some book? Essa frase estaria certa? Estaria. Porque ia dar a impressão de que eu tô pedindo a informação pra pessoa ou eu talvez possa até pedir o livro emprestado. Então, informalmente, a gente vai poder usar o some em interrogativas e o no em negativas. Informalmente. Formalmente, só se estiver oferecendo e pedindo o some em interrogativa. Mas, Jo, eu não quero ter que lembrar de tudo isso. Tem um jeito mais fácil? Tem, que é o jeito que as pessoas ensinam. E se é o jeito mais fácil, por que você não ensina assim, Joana? Porque
eu não tô te ensinando fórmula, eu tô te ensinando a entender por que a fórmula existe. Eu tô te ensinando como o negócio funciona. Eu te passo a fórmula depois de você entender como o negócio funciona. A fórmula é a seguinte, ó. É só isso daqui. Vou escrever de novo some, N e no. A fórmula para isso ser fácil é assim, ó. Afirmativa, afirmativa, negativa, interrogativa, afirmativa, interrogativa. Essa é a fórmula. A fórmula é negativa, você só vai usar o N. O N na afirmativa, ele vai ter o sentido do qualquer. Certo? Que é diferente de algum. Qualquer é qualquer um. Algum é um específico. E helicópteros. Então, isso aqui é meio chato. Não é difícil, mas é chato. Porque você tem que ficar lembrando. Ai, tem que trocar de coisa, que trocou, lá, 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 lá. Então, eu sugiro que você pratique essas 3 palavras com essas coisas aqui naquele exercício que eu falei, acho que umas duas aulas atrás, aquele de ficar fazendo frase e trocando e etc. Porque é um jeito muito prático da gente decorar o que entra em que lugar e tal. E se você tá com aquela sensação de, mano, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou lembrar disso, vai sim. Vai sim. Vai lembrar. Isso vai aparecer tanto na tua vida que você vai lembrar. Vai ficar automático. Não precisa ficar no desespero, não. Um passo por vez. Sempre um passo por vez. Então, tudo isso por causa do nothing. Maluco, o que uma palavra faz na gente, né? E aí, se você ver aqui, logo depois do nothing, a gente tem um apóstrofo S. E o que esse apóstrofo S tá fazendo? Quando você pensa, eu vou dar um gole de água aqui. O que esse apóstrofo S tá fazendo aí? O que ele tá sendo? Vamos descobrir o que ele tá sendo olhando a palavra seguinte. A palavra seguinte é gonna. Gonna é a junção do going mais o to. Seria a junção do going mais o to. Deixa eu só mostrar aqui. Ô, gente. Nossa, já acabou essa lousa. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, então, porque é super de boa, tá? Então, a gente tem o gonna, que é literalmente o going mais o to. Então, por que ele vira gonna? Porque o going termina com som nasal, depois a gente tem um som de T, seguido de schwa, porque esse to vai ser pronunciado errado, ele não vai ser pronunciado to, ele vai ser pronunciado t. Então, se eu for juntar o going com o to, eu tendenciaria a parar esse T. Going, gonna. Ah, é daí que vem? É daí que vem going, gonna. Ah, então o a do gonna é o to, Ou seja, é um som que a palavra original nem tem. Como a gente gosta de inglês, né? E o going com o to, ele é usado geralmente com o to be aqui, certo? Então, tipo, sei lá. He's going to eat. Se a gente for traduzir isso aqui ao pé da letra, a gente tem ele está go a ir, com ing, e o to be, ele está indo comer. Se ele está indo comer, ele já comeu? Não. Então, isso aqui indica futuro. Falamos disso na primeira aula, mas achei válido fazer o recapitula caso você não lembrasse. Então, o gonna é a junção do going to. Então, aqui a gente tem e, nada. Se esse aqui é o going to, esse cara aqui só pode ser o to be. Ah, então eu posso pegar esse apóstrofo S, esse gonna, e traduzir como vai. Por quê? É a ideia, nada vai. Daí a gente tem stop. Stop é uma palavra maravilhosa que eu adoro falar. Stop. Stop. Passada é stopped. Stopped. Sem a pronúncia do E, com o som de T. Por quê? Porque o P não vibra. Lembra disso? Lembra? Importante lembrar. Vou fazer de tudo pra você lembrar sempre. Então, isso daqui é parar. E aí, a gente tem aqui e nada vai parar mim. Ou seja, nada vai me parar. Então eu posso trocar a ordem das coisas quando eu tiver... Pode. Não só pode, como deve. Porque se você não trocar a ordem, vai ficar estranho. E nada vai parar mim. A gente não fala assim. E a gente tem aqui um but,
que a gente mais ou menos sabe o que é, mas vamos pegar aqui esse restinho porque o sentido desse but, ele não tá com o sentido normal do but, que o sentido normal do but é mais, certo? Não é mais de adição, é mais de mas. Tipo aquela coisa que a gente fala quando a gente tá terminando relacionamentos. Eu gosto de você, but... Sabe? Mas ele não vai fazer sentido aí como mas. Vamos ver aqui quais são as outras palavras que estão lá. A gente tem aqui divine. Divine, adivinha o que é? É isso aí mesmo, divino. Sério que é igual? Sério que é igual. E por que a gente tem tanta palavra igual em inglês? Quer dizer, não é igual, mas é bem parecido, né? E por que a gente tem tanta palavra igual em inglês? Porque teve uns 500 anos de invasão francesa lá. E aí a galera falava francês. Francês é uma língua bem parecida com português. Bem parecida mesmo, porque elas têm a mesma base. Por isso que tem tantas palavras parecidas. Daí a gente tem aqui intervention. Tudo que termina em shan é são. Então, isso daqui é intervenção. Nossa, que fácil! Tudo que termina em shan é são? Deve ter alguma exceção, mas por via de regra, sim. Por que você tá falando que deve ter alguma exceção? Porque deve ter, porque é língua. Língua é língua. Língua não é igual o número. Língua muda de acordo com o que a gente tá falando e de acordo com o que a gente quer. Então, língua é uma coisa muito mais complexa de se entender do que número. Porque número é aquilo lá e acabou. É difícil de entender? É, porque é difícil de entender os raciocínios longos que os caras têm que fazer lá com os números. Mas a língua é difícil de entender porque a gente tem que levar muito mais coisas em consideração do que só uma palavra ou só uma frase. A gente sempre tem que pegar o contexto inteiro. Então, aqui a gente tem divine intervention. Divine tá vindo antes do intervention. Então, intervention é intervenção. Intervenção é uma coisa, então esse divine é a característica dessa coisa. Então, isso daqui seria intervenção divina. Então, nada vai me parar, mas intervenção divina não faz sentido nenhum, concorda? E o que faria sentido aí no lugar desse but? Um exceto, né? Nada vai me parar, exceto intervenção divina. Nossa, é verdade! E... Mano, para de jogar essa moeda. Meu, eu acho que esse cara, ele fica com uma moeda o tempo todo e ele fica jogando ela, assim, no chão. Nossa, não vejo a hora de mudar desse apartamento. Gente! Mas enfim. Sorry. É que me irrita. Então, o but, ele além de mas, ele pode ter a ideia de exceto. Ou seja, se ele tem a ideia de exceto, ele tem a ideia de menos. Porque a gente não usa exceto normalmente. A gente geralmente usa menos. Então, sei lá, eu li tudo menos o capítulo 2. Em inglês seria o but nessa frase, no lugar do menos. Então quer dizer que ele pode ser mas e menos. Mas é mas, não mais. Mais adiciona, mas dá contraste de ideia. Beleza? Então aqui a gente tem nada vai me parar, exceto a não ser intervenção divina. Legal. 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 Nice. Sou eu. Vamos ver. Reckon. Reckon, o passado é reckoned, e essa é uma palavra que eu não faço ideia de como ela é traduzida. Mas eu chutaria numa tradução como reconhecer. Vamos traduzir ela aqui pra gente ver o que ela quer dizer. Reckon. Calcular, avaliar, estimar, supor, reconhecer. É a mesma coisa. É que essas coisas todas pra mim são a mesma coisa, sabe? Eu vou colocar como estimar e como supor, tá? Estimar / supor. E aí? Então, eu estimo, eu suponho, eu acho. It is, isso é, ou isso está. E por que esse it tá aqui? Eu não vou traduzir ele, né? Eu vou falar é. Porque, vamos ver aqui o resto, daí a gente vai voltar aqui no it. Again, é de novo, novamente. E você pode pronunciar como again ou como again, tá? Again, again. Again é a pronúncia britânica, tá? Eu pronuncio again porque eu sou preguiçosa. E again é de novo. E eu acho que a pronúncia americana é muito mais fácil de fazer de preguiça, porque ela tem menos movimento. E aí a gente tem my,
que é meu, e turn, que a gente já viu. Ah, não, eu tô confundindo com a música que eu tô fazendo no canal. Turn, o passado é turned. E isso daqui é virar. Literalmente virar, tá? Tipo assim. Mas eu não lembro, eu acho que eu falei disso com você, mas na dúvida acho melhor sempre falar de novo. Porque na pior das hipóteses eu tô repetindo informação, e repetir informação pra você que tá aprendendo língua é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, se a gente tem aqui again my turn, a gente tem aqui de novo minha vez. De novo minha virada. Porque o turn pode ser também vez, porque lá ele não tá como verbo, aqui ele tá como substantivo. Então, o turn pode ser a virada. É virada que a gente fala? Não sei como que é isso em português, mas ele pode ser tipo o substantivo do verbo virar, tá? Eu não sei como que é isso em português, porque eu não sei português. E ele também pode ser vez. Sabe, vez é minha vez, a sua vez, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, tá? Mas aí é vez de vai um, vai outro, vai um, vai outro. Não é vez de 2 vezes 3, tá? É vez, tipo, intercaladinha. Porque é como se estivesse virando o status do negócio, sabe? Tipo, agora vai um, agora vai outro, agora vai um, agora vai outro. É como se ficasse virando. Ah, até que faz sentido quando você pensa assim, né? Quando você pensa... Quando você acha razões pra pensar do jeito que as pessoas pensam, tudo faz sentido. Difícil é fazer, é difícil fazer isso daí. Tá, então a gente tem aqui. Eu acho, eu suponho, ou eu reconheço, eu traduziria como reconheço. Isso é, de novo, minha vez. E tem alguém me ligando. E a pessoa vai ficar tentando falar comigo porque eu tô dando aula. O que esse isso tá fazendo aqui? Sério, o que esse isso tá fazendo aí? Porque a gente não tem esse isso em português, né? A gente não falaria isso é de novo minha vez. Por que esse it tá aí? Porque eu não posso deixar o verbo ser uma pessoa. Porque se eu deixo o verbo ser a pessoa, eu não sei quem tá fazendo a ação. Porque a gente não tem variação de verbo em inglês. Se eu não tenho variação de verbo em inglês, eu preciso colocar uma pessoa. E quando não é ninguém que tá fazendo? Porque, por exemplo, essa frase. Ai, não tenho mais espaço. Que saco. Pior que a gente tem vocabulário pra cacete. Ah, vai ficar aqui mesmo. Mas para de vibrar telefone, meu Deus, peraí. Me irritou isso, né? Pronto. Desculpa. Tá. O que eu ia falar? Do It's Again My Turn. É minha vez de novo. Em português tá sossegado a gente falar isso, né? É minha vez de novo. Em inglês não tá, não. Por que em inglês não tá, não? Porque em inglês, o que é? Quem tá fazendo a ação do é? Quem tá sendo? Eu sei lá quem tá sendo, eu tô falando que é minha vez, não é nada que tá sendo. É aí que você vai usar o it. O it serve literalmente pra esse tipo de coisa. Tá chovendo. Quem tá chovendo? Sei lá. It. É pra isso que it serve, juro pra você. Porque se eu falo... dormiram cedo. Quem dormiram cedo? Eles. É minha vez. Quem é? Sei lá, maluco. Entendeu? Então, por isso é que a gente precisa do it. Porque se eu não tenho o it, eu não sei quem tá fazendo essa ação. Porque isso daqui vem do verbo to sleep, certo? To sleep, versão número 1. Daí a gente tem sleep, que é a versão número 2, que é ele com o conjugado. Sleeping, que é ele com o ing. E slept, sorry. E slept, que é todos os passados. Então, esse verbo, ele tem só 4 versões na língua inteira. E o que isso faz na nossa vida? Isso faz com que a gente não consiga, de jeito nenhum, deixar o verbo sem a pessoa, porque senão eu não sei... eu esqueci do sleeps, olha que absurdo. Porque senão eu não consigo saber quem tá fazendo a ação. Porque quando ele tá com o tio é quando ninguém tá fazendo ele. Quando ele tá sem o tio é quando alguém tá fazendo ele.
O ing também, o passado também, o s quando he, she, it estão fazendo eles no presente. Eu não tenho uma forma para uma pessoa. Então, não existe esse troço de não colocar quem tá fazendo a ação. O verbo sempre vai estar com alguém. A ação sempre vai estar com alguém perto. Sempre. Ou uma pessoa, ou um ing, porque aí ele não vai estar mais sendo verbo, ele vai estar sendo uma coisa. Ou o to. Ele sempre precisa estar com alguém perto. E nesse caso aqui, eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, vai ser o it. Então é por isso que o it tá ali. Pra fazer a versão do é junto com o is. Então, eu não preciso traduzir esse it. Não. Inclusive, a tradução fica bem estranha se você traduzir, ó. Eu suponho isso é minha vez de novo. Eu suponho é minha vez de novo. Fica muito melhor. Por quê? Porque a gente não usa esse isso aí. Mas no inglês precisa dele, porque a ação não pode ficar sozinha. Tá, beleza. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Daí a gente tem aqui to win. Porque essa frase aqui, ela começa aqui e termina aqui, certo? Daí a gente tem win. Passado é won. E ele é ganhar. É de novo a minha vez. Ganhar. Some. O que era o some mesmo? Cadê o some? Eu não anotei aqui? Não, só anotei aqui. Só anotei aqui. Some é algum, ou alguns, ou alguma. Então, ganhar algum, ou ganhar algumas, ou learn. Learn. Passado, learned. Presta atenção. Learned. Isso daqui é aprender. Se a gente começar a escrever pela letra certa, ajuda. Aprender. Então, ganhar algumas ou aprender algumas. Algumas não fica tão bem aqui, né? Aqui acho que um pouco fica melhor. Ganhar algumas ou aprender um pouco, né? Fica melhor, eu acho. Por quê? O some também pode ser traduzido como um pouco. Sério que o some pode ser também traduzido como um pouco? Sim. E quando que isso vai acontecer? Vamos lá, vamos falar dele, que aí eu já aproveito e já termino essa página. O some, ele pode ser algum ou alguns, certo? Alguma ou algumas, e ele pode também dar a ideia de um pouco. E quando que ele vai dar a ideia de um pouco? Eu vou falar brevemente disso com você, com o tempo eu vou me aprofundando no assunto, mas eu vou de pouquinho, porque de pouquinho é melhor, confia na tia, a tia sabe o que a tia tá fazendo. Você já ouviu falar de coisas contáveis e coisas incontáveis? Se você não ouviu, eu vou falar um pouco sobre isso. Se você ouviu, sei lá, ou você ouve de novo, você adianta um pouco a aula. Você que sabe aí o que você vai fazer, mas eu preciso garantir que eu tô falando tudo que precisa ser falado. Nós temos esse conceito de contável e incontável no português. Que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são palavras que a gente não consegue colocar no plural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem tudo vai pro plural. Não. E nem tudo em inglês vai pro plural. Não. E as coisas que não vão pro plural... Eu odeio falar pro plural, eu sempre erro. E as coisas que não vão pro plural em português podem ir pro plural em inglês e vice-versa? Sim. É meio chato isso, mas com o tempo você pega. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma coisa que eu posso contar, por exemplo, um livro. Livro é uma coisa que eu posso contar, certo? Eu posso ter um livro, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 20 milhões de livros, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer no inglês, com a graça de Deus. Mas não necessariamente vai ser assim sempre. Não com essa palavra, mas com outras palavras que pra gente são super contáveis e pra eles não. O que é contável, o que a gente consegue colocar o S, a gente pode usar a, an, the e mais um monte de outros caras pra especificar a coisa. Quando a coisa não vai pro plural, como, sei lá, information. Sério que information não tem plural em inglês, Joana? Não, não tem. Information é o conceito. Você não tem informações, você tem informação. Porque não importa quantas informações você tem, ela é informação. Entendeu? É o conceito de informação. Se você precisar necessariamente colocar no plural, você vai usar piece of.
E aí você vai colocar o piece no plural, tá? Pieces of information, e aí você coloca o número que você quiser, tá bom? É assim que você vai colocar essa palavra em específico no plural. Mas eu vou te dar um exemplo com outra palavra que vai ser water, que é mais fácil porque tá mais no dia a dia. Não que information não esteja, mas, né? Então, por exemplo, eu posso virar e falar, eu preciso comprar um livro. I need to buy a book, certo? Eu não posso falar a water, porque água não é contável, a gente não tem águas. Me dá 3 águas, por favor. Quando a gente fala me dá 3 águas, a gente tá falando me dá 3 garrafas de água, 3 recipientes de água, 3 copos de água, não 3 águas. Porque, de boa, 3 águas. Já tô com outra palavra falando. Porque 3 águas são 3 moléculas de água, certo? Essa é a ideia, porque a gente não conta a água. Mesma coisa acontece aqui. Então, se eu quiser água, se eu quiser uma água, se eu quiser um pouco de água, eu não vou pedir a. Eu vou usar o some. Information também poderia ser com some. Tipo, eu preciso de algumas informações e a gente fala I need some information. Sim. Então, porque o some também tem essa característica de um pouco, de algum, de um, para coisas que a gente não conta, é por isso que ele escolheu o some aqui. Porque ele não tá falando o que ele tá aprendendo. Então, eu vou usar o que pode ser usado para os dois, porque o some pode ser usado também com books. Eu posso falar some books, numa boa. Mas eu não posso falar a water, ou a information, ou an information. Não posso. Tem que usar o some. Então, aqui, como ele não deixou claro o que ele estava fazendo, o que ele estava aprendendo, no caso, ele deixou o some, porque aí serve para tudo. Espertinho ele, né? Nós. Então, terminamos aqui a página 2. Olha só que legal. Salvar aqui a página 2. Brainstorm Club. Essa é a aula 14. E yours vai ficar assim mesmo. E a gente vai entrar. E aí a gente vai colocar aqui. Como que tá o nome? Isso daí tá BSC. Yours. Página 2. Eu salvei em Photoshop. Ô, saco. Vamos salvar de novo. Formato certo. Jesus, eu detesto quando eu faço isso. E aí, muito bom. Agora a gente faz assim. Esconde isso. E vamos para a página 3. Então, isso aqui é o refrão, né? É o refrão. Eu me lembro que é o refrão. Eu já tive que ouvir essa música. É porque eu sou muito chata com música, só as músicas que eu gosto mesmo. Quando a música eu não gosto, tipo, eu realmente não gosto, daí eu não ouço ela nunca, mas às vezes eu sou forçada a ouvir. E essa foi uma delas. Daí aqui a gente tem um but. Vamos ver o resto da frase pra ver se ele tá com a ideia de exceto ou com a ideia de mas. Louco isso, né? I, que sou eu. Won't é a junção do will mais o not, certo? Então a gente tem will mais o not, que dá pra gente o won't. E aí, se a gente for ver, o will faz o que pra gente? Ele coloca no, entre aspas, futuro, porque não é futuro de fato, é presente, porque ele mostra a intenção, a vontade de fazer alguma coisa. Só que se você tem vontade de fazer alguma coisa, a chance de você fazer essa coisa é bem alta. Por exemplo, eu estou com vontade de coçar o meu nariz. Adivinha o que eu vou fazer agora? Coçar o meu nariz. Não sei por que nariz coçam tanto. E porque é feio coçar nariz. Coçar nariz é muito gostoso. Aí a gente tem aqui... Chuta o que é isso. Só chuta. Se você chutou hesitar, você chutou certo. Porque é isso mesmo. Hesitate é hesitar. E aí, eu só vou escrever por razões de passado, tá? Porque, né? Vai que não é. Então, a gente tem hesitate. Passado, hesitated. Isso, é hesitar. Hesitar é com H em português também. Nossa, parece que tá muito errada essa palavra em português. Gente, ó, não tenho certeza, não vou procurar. Se vira aí com o português, tá? Não tô aqui pra te ensinar português, não. Inclusive, aconselho que não me use pra nada de português. Então, a gente tem aqui mas ou exceto. Eu, futuro, hesitar. Eu não hesitarei, eu não vou hesitar. Serve também, mas ou exceto, tanto faz.
Mas eu não vou hesitar. E aí a gente tem aqui no more, no more. Olha só o que a tia falou lá, que a gente não usaria negativa numa frase com outra negativa. E eu falei pra você que você ia ver isso. Que bom, né? Que eu fui sincera e não falei, não, tem que ser desse jeito necessariamente. Porque ele ia me bater ali, ia ser minha peixada ali, logo aqui. Sabe? Nem ia demorar muito pra chegar a peixada, né? Por que que ele pode fazer isso? Porque ele tá escrevendo, ele tá cantando uma música e quando a gente canta a música, a gente tendencia a falar de uma forma mais normal. Que é a razão também de eu poder falar do jeito que eu falo, porque se eu falasse tudo certinho ia ser chata pra cacete, seria me achar o Pasquale. Então, ai, vamos abrir a janela pra gata sair 2 segundinhos. Vai, gata, vai ficar na janela, vai. Ela não sai, ela fica na janela deitada, panguando, porque é isso que ela faz. Mas enfim, ele pode, porque ele sabe o certo também. Como que seria o certo nessa frase aí? Porque isso que tá de azul é uma frase só. Como seria o certo? Qual que é o único que pode ir pra negativa? Vamos lembrar? Você tem o tempo de eu mudar aqui os negócios e de eu tomar um gole de água pra lembrar. Se você já lembrou, parabéns. Se você não lembrou, eu entendo, eu também não lembraria. Sério, Joana? Nossa, você tem que ver a minha aula de francês, é horrível. Vamos ver? Em qual que é a única que a gente pode usar negativa? Qual? Só no N. A gente não pode usar negativa em mais nenhuma. Então, na música, pra tá certo, deveria ser anymore. E por que ele usou no? Porque ele quis. Porque isso aqui tá ficando cada vez mais comum. Só que, mesmo assim, eu não quero que você pratique 2 negativas ao mesmo tempo, porque isso você vai fazer naturalmente. Eu preciso que você pratique o certo, tá bom? Nós. Então, no more seria não mais, ou seja, mais. E por que ele não usou o N, então? Porque o N tem uma sílaba a mais. E aqui ele só tem 2 sílabas, então ele tem uma coisa com 4 sílabas. Se ele tivesse usado o N, ele teria 6 sílabas, e aí não estaria no tempo da música. Que louco. E a mesma razão dele ter feito isso daqui, em vez de ter feito can't, exatamente a mesma razão. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5. Não, mas isso aqui ele faz de uma vez só. But I, né? E aqui a gente tem 4. Aqui a gente tem 4. Se ele tivesse deixado o not junto com can, ele teria 3. E ele não queria ter 3 ainda, porque ele queria ter 3 só na última, porque ele tá fazendo A, B, A, B de rima. Fudge. A Fudge tá aqui aparecendo, massa. Sai daí, meu amor. Tô dando aula. Vem pra cá. Vem. Vai, amor. Vai. Fudge. Vai. Obrigada. Difícil. Meu Deus. Desculpa. Minha gata manda em tudo. Por isso que o not tá separado. Então. Deixa eu anotar o more, né? More é mais. Com I mesmo. No, você já sabe que é nenhum. E qual que é a diferença, Jo? De cannot pra cannot pra can. Demonstração escrita da forma que foi falada. Can. Jeito certo. Jeito de economizar a palavra. Por quê? Porque dá na mesma eu falar cannot ou cannot quando eu tô falando, que é a mesma coisa. A diferença é, isso daqui é formal e certo, isso daqui é semi-informal, mas as pessoas que seguem carreira acadêmica, escrevem dessa forma, escrevem com cannot, em artigo científico e etc.,
porque eles têm limite de palavra por artigo. E aí, se você vai fazer uma negativa, dessa forma você tem uma palavra só, porque você não pode usar essa daqui, se você está sendo extremamente formal escrevendo. E aí, se você não pode usar essa daqui vai te dar uma palavra a mais para negativa, a galera tendencia a usar isso daqui. Então, ele é informal, mas as pessoas usam ele de forma formal por causa das limitações da onde ele é usado, porque o cannot desse jeito é usado em 2 lugares, música e artigo científico, porque normalmente as pessoas vão fazer isso ou isso escrevendo, tá? Nossa, quanta informação que eu passo, né? Tá, aí a gente tem um it cannot wait. Então a gente tem o cannot, que a gente já sabe que é. O que é can? A gente já viu o can, certo? O can é um modal verb. Ele quer dizer poder ou conseguir. E isso daí tem o sentido de tanto permissão, quanto possibilidade, quanto habilidade. Tem todos esses sentidos. Então, a gente só precisa descobrir o que é wait. Vamos descobrir o que é wait. Wait é esperar. Então, a gente tem wait, passado, waited. E esse cara aqui é esperar. Esperar de tempo mesmo, tá? Vou até desenhar um reloginho aqui. Aê! Então, isso não pode esperar. A gente não precisa traduzir o isso, então não pode esperar. Porque eu não vou mais hesitar. Não dá pra esperar, não pode esperar. Eu sou seu. Ai, que bonitinho, moço todo romântico. Moço super romântico. Já deu o tempo da aula? Eu não sei. O Google não me avisou. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Não, a gente ainda tem tempo. Ai, que delícia. Vamos lá, então, se a gente ainda tem tempo. Adoro quando eu olho assim e falo, ei, tem tempo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui a próxima estrofe. Ó, mano, tá indo rápido até hoje, hein? Na real, acho que isso aqui não vai demorar mais tanto tempo, não. Porque isso aqui é a mesma coisa, ó. Quase. Da hora. Vamos lá. Well é o bem que a gente já falou lá naquela primeira aula, certo? Que é o bem de, tá bom, é o bem de estou bem, etc. E é também aquele negócio de quando a gente vai começar algum discurso, né? Bem, né? Daí a gente tem aqui, open up your mind and see like me. Vamos lá, vamos olhar essas palavras. A gente tem open, passado é opened, e ele quer dizer abrir. Up é pra cima, acima. Só que, vamos continuar traduzindo as palavras para depois a gente ver o sentido, porque esse cara aqui, ele tá fazendo uma coisa aqui. E eu vou te explicar que coisa que ele tá fazendo. Your é seu, sua, certo? Seu, suas, tudo plural, singular, não importa. Daí lá a gente tinha logo depois mind. Aqui, esse mind, ele tá como uma coisa, certo? Porque a gente tem um possessivo, o seu, logo depois a gente tem o que é possuído, ou seja, é uma coisa. Então, esse mind, ele vai ser mente. Mente de, tipo, cérebro, tá? Nossa, eu não sei desenhar um cérebro, ficou parecendo um mushroom. Como é que fala mushroom em português mesmo? Como é que é mushroom em português? Cogumelo! Agora tá aparecendo o cérebro. Finge, tá? Finge que é um cérebro. Vou até fazer assim, cérebro. Desenho muito bem, muito bem. Tá, então, mind, mente. Então, abra, cima, sua mente. And, see, é ver. Então, a gente tem see, o passado de see é só, e seen. Isso daqui é ver. Então, abra sua mente e... Peraí, por que você traduziu como abra, Joana? Cadê a pessoa? Você não falou que tinha que ter pessoa no rolê? Por que não tem pessoa aí? Porque eu tô dando ordem. Quando a gente dá ordem, a gente não precisa colocar pessoa. Por quê? Vamos entender. Eu não falei disso na última aula, mas eu sabia que eu ia falar nessa.
Então, se liga só. Falar da Dona Andresa. A Dona Andresa, a senhora minha mãe. A senhora minha mãe teve 3 filhos. Eu, minha irmã e meu irmão. E aí, a gente estudava de manhã, todos os 3. E quando a gente chegava da escola, ela dava comida pra gente. Daí a gente terminava de comer. Daí ela chegava apontando assim, ó. Você vai tirar o pó das coisas. Você vai lavar a louça. Você vai passar aspirador na casa. Era assim o esquema lá na casa da Dona Andresa general. E aí, se liga só, ela não precisava falar esse você, né? Lava a louça. Passa aspirador na casa. Qualquer outro negócio, tira o pó das coisas. Nem lembro as coisas. Então, o que acontece? Em inglês, antigamente, as pessoas também colocavam o you. Então, peraí. You go there now. Você vai lá agora. Se eu tiro esse you, eu tenho vá lá agora. Então, na real, esse you tá aqui, mas ele tá implícito. Então, quando eu quiser dar ordem pra alguém, é só colocar a ação que eu quero que seja feita e acabou? Por exemplo, se eu quiser falar pra alguém, coma seus legumes. Eat your vegetables. Eat your vegetables. Tô dando uma ordem. Por quê? Porque você já sabe que é pra você. Certo? Então, essa é a única estrutura que a ação vai ficar sem pessoa, mas a pessoa tá implícita. A pessoa existe, ela mora ali, só que a gente não fala mais ela por causa da praticidade da coisa. Sério, Joana? Que doido, né? Muito. Então, aqui eu sei que é uma ordem porque não tem pessoa. Isso quer dizer que sempre vai ser assim em música? Em música, não. Música vai ter verbo sem pessoa. Porque geralmente a pessoa sou eu. Não eu, mas você entendeu. Mas quando a gente parar de fazer música, que não vai demorar muito mais tempo, não. A gente vai começar a intercalar a música com outras coisas. Você vai ver que só vai acontecer em música, em texto, em palestra, essas coisas não acontecem. Beleza, então, open up your mind and see e veja. Já vou voltar aqui no up, tá? A gente ainda não terminou aqui, não. And see like me. Primeiro, vamos olhar para esse like. Qual é a primeira vontade que você tem quando a gente ouve like? Falar que é gostar, né? Sim, porque like, quando ele é um verbo, ele é gostar. Só que lembra que eu te falei que as palavras têm funções diferentes e que às vezes a mesma palavra tem mais de uma função? O like é uma delas. O que acontece? Aqui, ele tá sendo uma palavra que tá representando uma ação, certo? Beleza. Ele pode aparecer como uma palavra que funciona como cola de ideias. O nome disso é conjunção, tá? A conjunção é uma junção de conceitos. Conjunção. É louco, né? Por que as pessoas não ensinam a gente assim? Por quê? Então, quando ele vem com o conceito de não ação, mas de uma palavra que mostra a relação que ideias têm entre si, ele vai vir como. Sério? Então, eu poderia falar alguma coisa assim? I like it like you do. Posso. Esse like tá sendo a ação, tá sendo o verbo. Esse like tá sendo a cola, ou seja, a conjunção. Eu gosto como você faz. Eu gosto do jeito que você faz. Eu gosto da forma que você gosta. Também pode ser. Não dá pra saber porque eu não tenho contexto. Putz, que sacanagem, né? Eu acho que isso é uma sacanagem sem fim. Principalmente porque a gente poderia usar o as no lugar desse like. Só que se eu usasse o as, eu daria a ideia do como que você faz. Esse like
pode ser eu gosto do jeito que você gosta, sabe? Não é porque é o gostar aqui, é porque ele dá a ideia de comparação. Ele dá a ideia de comparação direta. O as, ele pode dar a ideia de comparação direta, mas ele também dá a ideia de causalidade. Ele também dá a ideia de por causa de. O like só dá a ideia de comparação. Por isso que o as seria interpretado nessa frase só como você faz. Eu gosto da forma que você faz. Não, eu gosto exatamente da mesma forma que você gosta. Tá? Nossa, acho que essa foi uma das melhores explicações que eu dei na minha vida da diferença do like pro as. Estou orgulhosa de mim. O like é só comparação, o as é comparação e... Eu esqueci a outra palavra que eu tinha falado, mas pelo menos já tá gravado, não é mesmo? É... Causalidade, é a razão de. Nós! Fun. Então esse like aqui, ele tá sendo comparação. Então veja como eu. Então vamos entender aqui. Bem, abra sua mente e veja como eu. E da onde que vem esse up? Por que que esse up tá aqui? Porque você não traduziu o up, Joana. Você não traduziu o up. Por que que esse up tá aí? Vamos entender o que esse up vai fazer? Vou jogar ele no Google Imagens. Por quê? Porque o Google Imagens mostra a ideia geral das pessoas. E aí apareceu o filme Up. E o que que acontece no filme Up? Os caras saem voando no balão, né? Daí tem o carro Up. E o filme Up. E o carro Up. E só isso mesmo que vai aparecer? É só isso que tá na vida? Ah, tem aqui um... bagulho de... É só isso mesmo que tá na vida, maluco. Nossa, o mundo mudou, hein? O mundo mudou. Aqui tem a... Ah, não. Aqui a deram... Nossa, acabaram com a textura. Que feio que ficou. Como que alguém... Nossa. O cara tá usando isso aqui de portfólio. Gente, isso aqui tá horrível. Tipo, eu sei porque eu sou fotógrafa. Eu ensino pessoas a fazerem isso e tá horrível. O cara tirou toda a profundidade do olho da cara da menina. Nossa, mano, não tem nada. Que triste, tá? Mas enfim, vamos jogar no dicionário, então. A gente vai jogar no dicionário... Como é que é o nome disso? Monolíngue. Eu vou traduzindo, tá? O que o dicionário for falando. Mas porque eu quero que você entenda o sentido geral dele, não a tradução. Porque a gente não vai conseguir traduzir ele direito, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Para, na direção de, ou... Vê isso daqui, ó. Para, na direção de, ou em uma posição mais elevada. Ou seja, pra cima. To climb up to the top of a ladder. Pra escalar pra cima, pra parte de cima de uma escada. É estúpido, né? Escalar pra cima, pra parte de cima de uma escada. Mas o climb, não necessariamente você vai chegar no topo. Você pode parar no meio. Então, se eu colocar o up, eu tô falando pra onde que eu tô climbing, porque eu posso climb up, eu posso escalar pra cima, e a mesma palavra, o climb, também é usado pra baixo. Então, tem o up e o down, com climb, e aí to the top, para o topo, pra deixar claro que tá no topo mesmo de uma escada. Escada daquelas assim, deixa eu mostrar que escada aqui é ladder. Porque é diferente da escada das casas, sabe? Quer dizer, não é diferente da escada das casas, mas você vai entender o que eu tô falando. Essa é a escada aqui, ladder, tá vendo, ó? Esse tipo de escada. Esse aqui também serve. Que é diferente da escada que a gente tem em casa. Não que eu, tipo, sei lá, eu tenho uma escada dessa aqui em casa. Inclusive é bem parecida. Mas não é essa escada que eu tô falando. Eu tô falando dessa daqui, ó. Dessas aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas escadas, elas são diferentes. Essa daqui já é chamada de stairs. E essa daqui é chamada de ladder, tá? Vou até anotar aqui pra você. Stairs. É escada. E a gente tem ladder, que também é escada. Mas é essa a escada. Nossa, eu desenho muito bem, meu Deus. Gente, tá. Vamos ver esse up aqui. Então, para ou em uma posição ereta. Ou seja, stand up. Eu tô up. Certo? Fez sentido isso daí? Stand up é levantar. Get up, levantar da cama.
acima do horizonte, para ou em qualquer posição que é considerado mais alto, para ou em uma fonte, origem, centro ou similar. Ah, peraí. Para ou em uma fonte, origem, centro ou similar. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. To follow a stream up to its source. Seguir um riacho up para sua fonte. Ou seja, ir para o riacho até a fonte. Ah, então up aqui tá com sentido de até. É. Mas faz sentido se você pensar no acima. Porque se você for pensar em, sei lá, em alguma coisa tipo a árvore genealógica, seu avô, seus avós, seus pais, você, sabe? Você vai indo pra cima, você vai chegando na origem. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, para um ponto mais alto ou nível, como ranking, tamanho, valor, tom, altura de volume, brilho, maturidade ou velocidade. Mesma coisa, pra cima, liderando numa competição, porque você tá up, se você for pensar em todo mundo. E lá. Então, você tá vendo que a ideia do up, ele não é só pra cima. Ele é no conceito de pra cima. Ah, então peraí, vamos pensar aqui. Abrir pra cima. O que será que vai aparecer quando eu colocar aqui open up? Aparentemente é a marca de uma bicicleta. É a marca de uma bicicleta, não é mesmo? Mano, a galera dá nome pras coisas. E aí eu me ferro, porque eles não tem mais as coisas que precisa ter. Tipo aqui, ó. Por exemplo, essa florzinha, ela vai open up. Ela não está open up, ela vai open up, vai ficar assim. Ah, então open up é abrir? É. E por que tem o up? Por que não poderia ter usado só o up? O open. Você poderia ter usado só o open, mas a ideia do open up é a ideia de abrir e desempacotar. Então, tipo, é abrir mesmo, sabe? Ah, que legal. Mesma coisa a gente tem aqui, só que aí a gente tem plan. O que é plan? Plan é plano, certo? Também pode ser o verbo planejar. Então, plan é plano, e ele pode ser o verbo planejar, que é to plan, o passado, planned. Esse cara aqui é o planejar. Nice. Então, abra seus planos e aí a gente tem uma das minhas palavras favoritas em inglês, que é damn. Damn é uma palavra muito legal porque ela pode ser colocada em lugares de palavrão. Então, você pode usar essa palavra como um cacete, como um nossa, que saco, que droga. Ele é um pouquinho mais forte que um que droga. Só que a tradução literal de damn é maldição. Então, dependendo da sua crença, não é uma palavra legal pra você falar, tá? Porque a gente tem damn pra maldição, a gente pode ter damned pra amaldiçoado. Mas em inglês ela é uma palavra bem de boa pra você usar no lugar de palavrão, tá? Tipo, this day, this damn day, sabe? Então dá pra dar dar um up. Tá vendo? Porque é muito difícil falar português. Dá um up no seu vocabulário com damn, pra não falar palavrão, tá? E é isso que ele tá falando. Tipo, abra os seus planos e... Mano, e... Velho, e... Mano do céu. Mano do céu caberia super bem aqui. Ou um... Cacete, ou, sabe, o que você quiser colocar aí, porque ele tá sendo só uma interjeição. Que a gente tem aqui um you com are, que a gente sabe que é você ou você está, e aí a gente tem free. Free é livre ou de graça. Ah, então abra seus planos e, mano, você tá livre. Pegou? Por que eu falei que você pode traduzir isso daqui de qualquer jeito? Por causa do que ele tá fazendo aqui nessa frase. Tá. Deixa eu ver a hora, porque a hora que eu tinha visto já passei 5 minutos. Então, ó, eu vou parar aqui no look into,
Porque o into é um conceito também que eu quero te ensinar e eu não quero fazer correndo. Então, eu tenho aula daqui a pouco e eu preciso subir a aula pra você assistir, porque senão não adianta nada eu ter gravado, né? Então, eu vou parar agora. Na próxima aula a gente continua daqui, beleza? E eu acho que é só mais uma aula pra gente acabar tudo. Tá aqui, hein? Só mais uma aula pra gente acabar tudo e já começar a parte de pronúncia, beleza? Então, é isso que nós temos para hoje, para a aula de hoje. Nós nos veremos na próxima aula, não sei quando que vai ser, talvez segunda, talvez domingo, talvez terça, talvez... Eu tô tentando deixar as aulas de segunda e quarta, mas eu não tô conseguindo muito não, mas eu tô tentando fazer o máximo pra deixar elas espaçadinhas, pelo menos. Igual essa semana eu coloquei na terça e agora eu vou colocar hoje, que é sexta. Não que isso faça muita diferença, né, pensando no ponto de vista que você assiste a aula quando você quer, não quando eu coloco, e é uma das maravilhas de aula gravada. Então, sei lá, me fala depois o que você acha, conta pra mim, tipo, me manda um direct no Slack ou joga no tópico de conversa, sei lá, sugere alguma coisa, vê que todo mundo prefere. Isso é mais fácil assim, né? Então, beleza, nos vemos na próxima aula, que será bem em breve, e você se cuida, não faça nada que eu não faria. Estuda, tá? Se você quiser já começar a fazer aquele exercício que eu falei na última música, quando a gente terminou, nessa você já pode, tá? Com as palavras que você não sabe, que foram anotadas e tal. E porque é importante, ó, vou te falar uma coisa que, mesmo de verdade, é uma das coisas mais importantes que eu vou falar pra você. Eu nem deveria fazer isso no fim desse vídeo, eu deveria fazer um vídeo só pra isso. Faça um vídeo só pra isso ou deixo aqui? Você não assiste a aula inteira, que eu sei. O YouTube me conta tudo. O YouTube me conta a quantidade de tempo que você assiste a aula, a quantidade de gente que vê a aula, quanto da aula foi assistida. Ele me conta todas essas coisas. Vou fazer um outro vídeo porque eu sei que vocês vão pulando assim na aula. Eu sei, tá? Eu sei. Vai, tipo, pula. Tá, isso eu já sei. Pula, isso eu já sei. Pula. Isso é da hora de aula de vídeo, você consegue pular as coisas que você já sabe, é bom. Então, beleza. Então, você se cuida, não faça nada que eu não faria. Eu vou falar o rolê que eu ia falar pra você em outra aula, tá? Não vai ser hoje, não. Mas vai aparecer de novo, porque isso é uma coisa que tá sempre na minha cabeça. Então, um beijo e até depois. Tchau!